Beleza, pessoal? Me chamo Alex, muitos me conhecem, outros não. Então, sou da ASS Soluções Elétricas e sou eletricista há mais de 20 anos, sou eletrotécnico. Não sei tudo, né? Estou aprendendo também com vocês, né? Espero contribuir com vocês e aprender também. E hoje vou falar sobre tensão elétrica. E, né, muitas pessoas têm dúvida, né? Muitos casos, muitas vezes para pessoas que não têm conhecimento, eu falo, 110, tal, daí outros me corrigem, não, é 127, tal, 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 tal. Tá, mas na verdade 127. Mas muitos tempos, né, foi usado 110, né, que todo mundo conhece. É igual positivo e negativo. Tinha lugar para falar para a pessoa, o positivo, o negativo. Tá, o positivo e negativo, né, o positivo e negativo se usam em corrente contínua, né, de baterias, tal, celular, corrente contínua. A nossa casa seria corrente alternada, né? Mas quando eu falo positivo e negativo para algumas pessoas, alguns leigos, eles conseguem entender. Quando eu falo fase neutro, né, é tipo assim, ele ele não questiona eu porque não tem conhecimento, ele de vergonha de perguntar o que é isso, né? Então, eu falando positivo e negativo, ele consegue chegar à mensagem. E essa é a ideia, né, da pessoa. Agora, eu vou falar com um técnico, com um engenheiro. Aí você tem os termos, né, os termos profissional que você usa, né, os termos técnicos. Agora, falar com um na verdade, a mensagem tem que chegar na pessoa. Então, vamos falar sobre tensão elétrica. Tensão que seria, né, tensão seria volts. Volts. Tá. Tensão volts. Tá, vamos lá. Hoje, aqui na minha região, aqui no Paraná, aqui, né, nós trabalhamos aqui com 127, 220 volts, que é o padrão normal nas nossas casas. Tá, 127, 220, né? Em Santa Catarina, né, ou outros estados que não têm conhecimento, eles já trabalham com 220 volts, 380. Tá. Só que aqui a gente tem 220 volts, 220 volts bifásico, e temos o 220 trifásico. Desculpa o português aí que eu gosto de matemática. O português não é minha área, não. Então, nós temos 220 bifásico com fase e fase e 220 trifásico, que é fase, fase e fase. Tá. Então, em Santa Catarina, neutro e fase igual a 220. Aqui no Paraná, na nossa região aqui, fase mais fase mais fase igual a 220 volts. Mas se eu tenho fase mais fase mais fase é igual a 220 volts trifásico. Entendeu? Então o povo acha lá, né, vê a rede da concessionária com 4 fios. Neutro, fase, fase, fase. O cara fala, tem 3 fios lá, 3 fases, seria 380. Não. Seria um sistema trifásico 220. Tem um 220 fase, fase, e o sistema 220 fase, fase, fase A, fase B e fase C. Entendeu? Então seria, né, tá os fios da concessionária.
sempre, né? Hoje estão usando muito ramal de alumínio, aquele ramal trançado, né? Antigamente tinha muita rede nua, né? Com 4 fios, seria sempre de cima, né? O neutro, né? Fase 1, fase 2 e fase 3, né? Aqui, entre neutro e essa fase, 127, e o neutro, eu tenho 127 volts. Se eu pego essa fase, mais essa fase 127, fase, 220 volts. E se eu pego, que é a fase 3, 127 entre essa e essa, ou essa e essa, tanto faz, né? 220. E aí, aonde eu tenho o 220 trifásico. Mas daí a pessoa pega e faz a somatória. Né, faz a somatória lá. Ué, se eu tenho 127, então por que não é 380? Eu tenho 127 volts. Eu tenho 127 volts. 127 volts. Vezes 3. Isso aí. 6, 7, 8. Eu tenho 381. Então eu tenho 380. Não. Esse aqui está somando as 3 fases, não vai dar 380. Entendeu? A regra do 380 é outra regrinha que eu já vou mostrar para vocês. Beleza? Compartilha aí, nos ajude aí, para o canal crescer aí, e vão ter mais dicas para vocês aí. Valeu?